A avaliação, primeiro, como essa avaliação que eu chamei customizada. Por que customizada? Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa está com um quilo a mais do que a outra. Cada pessoa tem uma qualidade do sono. Cada pessoa tem uma quantidade de insulina a mais do que a outra. Então eu preciso fazer customizado. A avaliação de cada pessoa é diferente da outra. Então por isso que eu chamei customizado. Avaliar os riscos de ter um infarto, um AVC durante, ou seja, em casa ou fazendo qualquer atividade. A primeira avaliação. A segunda, os riscos de desenvolver doenças da síndrome metabólica, como câncer, diabetes, hipertensão, obesidade. Então, na avaliação, ele me dá como está esse risco de desenvolver, em alguns casos que já desenvolveu. Então, eu preciso entender isso, porque as doenças elas são desenvolvidas pelo mau funcionamento do corpo. Aí desenvolve as doenças. Aí toma os remédios para fazer a função do que o corpo perdeu. O nível de estresse, porque se eu não fizer a avaliação do nível de estresse, lembra? O estresse aumenta cortisol destrói tecido que gasta energia, sobra energia, vai para o componente gordo. O cortisol em alerta, o nível de estresse, não vai fazer você ter um sono de qualidade, não vai produzir GH, não vai queimar gordura durante a noite e não vai aumentar o metabolismo. Então eu tenho que avaliar isso também. Uma avaliação corporal. Nessa avaliação corporal, eu vejo quanto cada organismo perdeu de massa muscular ou massa magra e quanto tem de gordura excedente e como está distribuída essa gordura. Se tiver muito mais distribuído na região central, tenho que fazer a modulação específica para reduzir de uma forma geral e reduzir primeiro essa gordura interna visceral que leva a risco. Eu tenho que avaliar a capacidade aeróbica, ou seja, como está a sua capacidade aeróbica, porque é do oxigênio do nosso corpo, que tem a condição de armazenar, é que vai fazer com que o corpo gaste energia em forma de gordura e sobre oxigênio para manter o tecido magro, o tecido muscular. Porque as células do nosso corpo, elas só sobrevivem com energia e com oxigênio. Se diminuir um ou outro, vai perder tecido magro, tecido muscular. Para construir tecido muscular, eu preciso fazer o exercício. Então a própria dieta, como a gente já viu, não constrói tecido muscular, não constrói tecido magro, muito pelo contrário, destrói tecido magro. E é por isso que todas as dietas que vocês fazem, rigorosa, com restrição, ou fechando a boca 20%, 30% até mais, vai fazer você perder massa muscular e poupar gordura. Tá? Então eu precisava construir uma avaliação que identificasse os problemas. Dentro de uma análise, e a gente tem os resultados, mostra onde vai fazer e a gente modula o treinamento. Né? Fazendo com que ocorra em 28 sessões de treinamento, estou falando 4 semanas de treinamento, sair, ou seja, de 85, 87 quilos que ela tinha para 70 quilos, uma pessoa alta, entrar no vestido e ser feliz. Tá? E isso, essa imagem ela mandou para mim, para eu mostrar que é possível, para ensinar, mostrar às pessoas que os sonhos podem ser realizados. E ela disse, professor, eu vou passar, use as minhas imagens, minha felicidade. E as pessoas assustadas quando me viram, pessoas que me viram antes de o processo de emagrecimento e ficaram assustadas quando eu entrei com meu pai para casar. Então aí eu pergunto, quanto vale esse sonho? O sonho de chegar, entrar num vestido, entrar numa roupa, ir para um shopping, ou ir para uma festa, né? Ir para uma praia, ir para uma piscina, poder se relacionar, ir nos ambientes sociais. Porque quando a gente engorda, a gente não quer nem sair de casa. A gente começa a botar a roupa. Eu fiz isso quando eu engordei, colocar roupas folgadas, né? Ficar se escondendo, né? Visitava, olhava assim e disse, poxa, eu queria tanto chegar a esse peso. Os nossos sonhos a gente pode construir. E é por isso que eu estou mostrando. O nosso programa ele é um programa dividido em 5 fases. Cada fase tem um objetivo. Cada fase eu faço uma avaliação e uma modulação do exercício junto com o alimento quantificado para poder a coisa acontecer. Por quê? Na primeira fase vai ser a correção do intestino, o sono, a capacidade do corpo começar a queimar gordura. Na segunda fase, e nessa primeira fase, que demora numa faixa de 14 dias, ela perde em média 6 a 9 quilos. A segunda fase já é ensinando o corpo a queimar gordura o maior tempo possível durante o dia.
né? E aí a gente aumenta, a fase é de 8 a 10 dias. A terceira fase é turbinando a queima de gordura. Nessa fase, que dura de 10 a 14 dias, eu estou falando sempre a cada 2 semanas, para vocês terem ideia. É uma nova programação. Aqui aumento mais ainda a queima de gordura, aumentando o tecido muscular. A quarta fase é fazendo já o corpo 24 horas emagrecendo, queimando gordura e mais do que isso, na quinta fase, para evitar o efeito sanfona, que é o polimento de 5 a 8. Aí a ideia é o seguinte, quando eu faço uma avaliação customizada, criteriosa, eu identifico, primeiro, quantos quilos precisa perder, quanto de massa muscular e quantas fases eu vou fazer e quais fases eu vou fazer. Então, às vezes, um processo de emagrecimento de 28 quilos, 30 quilos, eu não necessariamente preciso fazer todas as fases. Dependendo da resposta e de como seja feito, eu posso pular de uma fase para outra, eu posso usar 3 fases, eu posso usar 4 fases. Agora, uma pessoa que vai querer perder 40, 50 quilos, vai ter que passar pelas fases. E se ficar alguns quilinhos a mais, a gente utiliza mais uma nova programação. Então, cada pessoa tem uma programação diferente.